Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves e nesse vídeo eu quero tratar acerca do delito do sono. É um crime militar ou uma transgressão disciplinar? O delito do sono também é conhecido pela conduta do militar de dormir em serviço. Existe previsão legal tanto no Código Penal Militar quanto no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, que é a Lei Complementar 893 de 2001. Preconiza o artigo 203 do Código Penal Militar: dormir o militar quando em serviço como oficial de quarto ou de ronda ou em situação equivalente, ou não sendo oficial em serviço de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou em qualquer serviço de natureza semelhante. A pena prevista para esse crime é a de detenção de 3 meses a 1 ano. A objetividade jurídica desse crime, ou seja, o interesse jurídico que é tutelado pela norma penal militar, é o serviço militar, o dever militar. Sua relação é com a segurança das instituições militares. Esse crime ele pode ser classificado como um crime propriamente militar, com o supedâneo na classificação do artigo 9º, inciso 1 do Código Penal Militar. Um crime propriamente militar é aquele que só pode ser praticado por militares. E quem são os militares? São os policiais militares, os bombeiros militares e os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Se eventualmente essa conduta for praticada por um civil, tal conduta será atípica. O crime ainda pode ser classificado como sendo de mera conduta, ou seja, o legislador ele descreve uma conduta, mas ele não exige a produção de um resultado, visto que basta para sua configuração apenas a omissão do dever de permanecer acordado. É um crime doloso. A conduta do militar de dormir em serviço tem que ser intencional, bem como a sua vontade de violar o serviço e o seu próprio dever funcional. O tipo penal, ele diferencia as situações em que o oficial ou o praça podem cometer um crime. Inclusive, esse crime pode ser cometido tanto nas atividades operacionais quanto nas atividades administrativas. O oficial, ele pode praticar o crime nas atividades de ronda ou como oficial de quarto. Já o praça, ele pode praticar o crime quando exercer atividades de sentinela, vigia, plantão às máquinas, ao leme, de ronda ou qualquer serviço de natureza semelhante. Então, o rol, as hipóteses para o praça é muito maior do que para o oficial. É importante fazer uma observação com relação ao crime. Esse crime ele é previsto somente na sua forma dolosa. Ou seja, se o militar praticar este crime culposamente, um exemplo, ele vai ingerir um comprimido para a dor e acaba tendo uma sonolência irresistível. A sua conduta ela estará caracterizada como uma transgressão disciplinar, resolvendo-se assim no âmbito administrativo. Então a regra é a punição a título doloso. Quando o tipo penal ele prevê que a conduta também pode ser punida na sua forma culposa, o próprio tipo faz essa previsão legal. Quando o tipo fica silente neste sentido, é que somente se admite a modalidade dolosa, que é o caso em tela. Por seu turno, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o RDPM, ele prevê como uma transgressão disciplinar prevista no artigo 13, itens 85 e 86, tal conduta. O item 85 estabelece dormir em serviço de policiamento, vigilância ou segurança de pessoas e instalações. Essa conduta é uma transgressão disciplinar de natureza grave que autoriza, inclusive, a demissão ou a expulsão do policial das fileiras militares. E o item 86 é dormir em serviço, salvo quando autorizado. Aqui é uma transgressão disciplinar de natureza média. O tema de maior relevância é saber quando tal conduta de dormir em serviço será considerado um crime militar ou uma transgressão disciplinar. Lembrando que não há de se falar em uma dupla punição pelo mesmo fato.
tendo em vista que vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência de instâncias. O que isso quer dizer? O militar, ele pode ser penalizado administrativa, criminalmente ou civilmente pelo mesmo fato, sem que com isso se caracterize o bis in idem. Analisando os tipos, concluímos que a previsão contida no RDPM ela é muito mais ampla do que a contida no Código Penal Militar. O Código Penal Militar ele especifica situações pontuais que, se forem praticados pelo oficial ou pelo praça, irão caracterizar o crime. Isso ocorre porque, em sede de punição administrativa, não precisa ser verificado o dolo ou a culpa por parte do militar. Ao passo que, para a configuração da prática de um crime militar, a conduta tem que ser obrigatoriamente dolosa. Podemos concluir desta forma que, se o militar dormir em serviço durante o expediente de sua unidade militar, mas não estando em atividade de ronda ou qualquer outra descrita no artigo 203 do Código Penal Militar, sua conduta será caracterizada como transgressão disciplinar. Concluindo, dormir em serviço é um crime doloso e sua ocorrência também pode caracterizar uma transgressão disciplinar. Nesses casos, o militar vai responder penal e administrativamente de forma cumulada. Agora, se o crime ocorrer fora das práticas previstas no artigo 203 do Código Penal, ou ainda, se o militar adormecer culposamente por qualquer motivo, sua conduta será apurada somente em âmbito administrativo, estando afastada a sua responsabilidade penal. Eram essas as considerações que eu tinha para fazer acerca do delito do sono. Desejo a todos bons estudos.